reunião, um se levantou contra e falou assim: realmente, eu mereço isso, mas esse homem não merece. E se você pensar, e é bom porque hoje estamos no culto de missões, e se você pensar friamente nessa questão, nessa única e simples questão, aquele homem reconheceu que Cristo era o Rei dos Reis no pior momento da sua vida, tanto da dele como a do próprio Cristo. O pior momento de Cristo sobre a terra, onde não poderia imaginar nada, não poderia imaginar glória, não poderia imaginar reino, não poderia imaginar status. Aquele homem reconheceu que Cristo era o Senhor. Glória a Que Deus. fé é essa? Porque se eu chego aos pés ou ao perto de um rei que não tem majestade, esse rei não é rei. Ou é? Nós vemos que na história humana, até mesmo na Revolução Francesa, o rei estava lá no seu castelo, muito bonito, e de repente a burguesia veio, o povo veio e cortou-lhe a cabeça, sentenciou-o à morte, e ele perdeu o seu reino. Cristo tinha sido condenado. Para qualquer um, Cristo tinha acabou o reino de Cristo, tinha acabado o seu reino. Mas aquele homem viu que o reinado de Cristo não era ali, que o reinado de Cristo não era ali, mas sim num outro lugar. E você não vê nenhum exemplo de fé, nenhum naquele rol de Hebreus, onde diz que pela fé um homem, vendo a Cristo sendo crucificado, reconheceu que ele era Cristo. Você não vê. Mas o interessante é que na vida do homem nós temos vários momentos. Em um segundo você é registrado no seu nascimento. Em um segundo você diz sim à sua esposa, ao seu marido. Em um segundo, quando um pastor, ou um padre, ou quem quer que estiver fazendo o seu casamento, lhe pergunte: você aceita? Naquele um segundo que você diz sim, foi registrado um segundo marcado na sua vida, um segundo importante. Mas aquele homem usou o seu um segundo para reconhecer que Cristo era o Senhor dos senhores, o Salvador, o Filho de Deus, o Cristo a qual tinha que vir, e veio para a salvação dos meus, da minha vida e da sua vida, para perdão do meu pecado e do seu pecado. Várias são as situações interessantes se pensarmos. Não existia um momento que aquele homem podia: peraí, tem um anjo ao lado de Cristo, realmente ele deve ser o Filho de Deus. Não houve um milagre ali, não houve demonstração de poder, raios, trovões, cura. Não houve. Pelo contrário, houve ranger de dente, houve gemido. Foi a pior condenação. Crucificação, irmãos, implica não em matar a pessoa por esvaimento de sangue, implica matar a pessoa pelo cansaço. Pelo cansaço. Eu vou te cansar e tu vai morrer de cansaço. A pessoa fica ali sofrendo até aquele momento. Há tanto que em Mateus a gente relata que os próprios sacerdotes queriam até quebrar as pernas para que eles morressem logo. Era morte lenta, tortura. Não tinha uma pomba pousada ao lado do Senhor, dizendo que ele era o Filho de Deus.
Mas novamente aquele homem repreendeu um que zombava do mestre e disse: esse não merece tal castigo. Esse não fez. Mas espera aí, esse reconhecimento veio de um? Vamos ver o histórico da vida desse homem. Um histórico de morte, um histórico de perversão, um histórico de roubo. Toda a vida daquele homem deve ter vinda e deve ter sido criada em base de pecado, 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 pecado. Tanto que ele foi condenado e, sendo condenado, ainda reconheceu: eu mereço tal condenação. Eu mereço. Você merece. Mas esse homem não. Mas esse homem não. Mas esse homem não. E aí chegamos, talvez na parte mais bonita, mais bela dessa pregação, na qual aquele homem, diante de todas essas circunstâncias que não demonstravam que Jesus Cristo era o Senhor, até apóstolo duvidou. Até apóstolo duvidou. Um homem que andava com ele duvidou. Um homem que andava com ele negou. Mas aquele homem, diante de todas as situações contrárias, adversas, ele vira e fala assim: Senhor, apenas lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Que demonstração de fé! Todo aquele histórico daquele homem conduzia ele para o quê? Para uma vida de pecado. Para uma vida de pecado sem salvação. Os próprios sacerdotes, que deviam estar ao lado de Cristo, diziam que: se tu és filho de Deus, desce daí. Se eu estivesse lá, eu duvidaria que ele era o filho de Deus. Duvidaria. Não tinha nenhum algo que dissesse: ele é o filho de Deus. Como o filho de Deus vai morrer? E numa cruz, e como um criminoso. Mas aquele homem creu. E eu chego na parte da pregação que é a mais bonita. Aquele homem viveu uma vida inteira de pecado, de erro, mas num único segundo, bem aproveitado, a sua vitória veio. Muitas igrejas ensinam vitória, vitória, vitória. E aqui na Assembleia de Deus da Barra da Tijuca, nós ensinamos que a vitória é conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus, glória a Deus. Para tanto, aquele outro ladrão que blasfemou falou: Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e livra-me a mim também. Ele não pediu carro. Vocês viram ele pedindo carro? Vocês viram ele pedindo apartamento? Emprego? A vitória daquele outro era a sua vida, era a salvação da sua vida. Era a salvação da sua vida. Aqui na Assembleia de Deus, Barra da Tijuca, eu não sei o que pregam nas outras igrejas, até porque não vou nas outras igrejas, mas aqui nós pregamos que Jesus Cristo salva, e a única e maior vitória que um homem pode ter aqui é reconhecer que Ele é o Senhor, e reconhecendo que Ele é o Senhor, alcançar a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. É palavra simples, irmão. É uma palavra simples. Nós estamos conversando. Não é uma pregação. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando da crucificação. Nós estamos falando: e disse ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Preste atenção, ele não pediu: Senhor, quando tu entrares no teu reino, aproveita, lembra de um carro que eu estou querendo.